Bom dia, que Deus te abençoe em mais um dia de clamor, de oração, nesta madrugada. Vai deixando aqui o seu nome, por gentileza, deixa aqui na oração o nome da sua família, deixa aqui na oração também a sua cidade, para nós estarmos clamando. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te livre de todo mal, que Deus renove as suas forças, que o Senhor te surpreenda. Vai deixando aqui o seu nome, por favor. Deixa o nome também de alguém da sua família que você ama, que você quer interceder, que você quer nesta manhã. Eu tenho certeza que Deus está com seus olhos abertos, Deus está com seus ouvidos abertos e ligados em nós. Bom dia, Elis, Deus te abençoe. Bom dia, paz seja convosco. Bom dia, amor, e bom dia para todos que estão chegando aí na live. Amém, meu amor. Deus te abençoe poderosamente. Sejam todos bem-vindos para esse tempo precioso, esse tempo maravilhoso, esse tempo de clamor, né? Nós não entramos nesta live por entrar. Nós entramos porque a gente sabe que Deus está conosco e que Deus está recebendo esse momento tão sagrado, esse momento tão especial. E continuando do que eu estava falando ontem, Deus ele não desce por descer, né? Deus ele não chega apenas para chegar. Deus ele não vem apenas para vir. Quando Salomão ele pega a nação de Israel destruída, ele pega a nação de Israel totalmente debilitada, ele assume a nação de Israel em um período de muita complicação, em um período de muita dor, e quando ele assume aquela nação, ele fica triste, ele fica revoltado com o que o seu irmão Absalão tinha feito, mas a revolta de Salomão com o seu irmão, a revolta, a tristeza, a dor de Salomão não mudou a história daquela nação de Israel. Muitas vezes a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa revolta, ela não muda a nossa história. Ela não muda a nossa vida. Ela não transforma, né? Estou chateado, estou revoltado, estou triste. Isso não muda a nossa vida. Isso não muda a nossa história. Pelo contrário, gera uma ansiedade, gera um problema emocional, gera uma dor na alma, e nada disso adianta. Mas quando Salomão ele tem a atitude de ir para o altar, quando Salomão ele decide ir para o altar, quando ele decide fazer para Deus o sacrifício, né? Porque entenda isso aqui, antes do milagre sempre tem o sacrifício. Só você ver de Gênesis Apocalipse. O testemunho de milagre, ele só chega na vida de quem tem um testemunho de sacrifício. Você pode perguntar para qualquer pessoa. Para ela contar o testemunho de milagre, ela sempre vai contar o testemunho de sacrifício. Isaac, ele contou o testemunho de milagre, que ele colheu 100 por 1, que ele se enriqueceu, que os filisteus tiveram inveja dele. Mas antes dele contar o testemunho de milagre, ele contou o testemunho de sacrifício, que ele semeou aquela semente que estava na mão dele,
no momento difícil. Isaac tinha uma semente na sua mão. Ele tinha que decidir. Ou ele comia a semente, comer a semente significava resolver um problema momentâneo. Ou ele plantava a semente para crer no milagre sobrenatural. Então, é o testemunho que você contou ontem do Wilson, né? eu testemunho. Ou ele pagava, ou ele ofertava. Então, a Bíblia é muito fantástica. Todo milagre, ele tem um sacrifício antes. Para eu dar um testemunho de milagre, primeiro eu tenho que dar o testemunho de sacrifício. Isso é tão forte que não tem como eu contar o milagre para depois eu fazer o sacrifício. Sempre primeiro eu faço o sacrifício e depois eu conto o milagre. Você pode pegar, com Abraão foi assim, com Isaac foi assim, com Jacó foi assim, né? Por quê? Porque para o milagre descer, o céu tem que abrir. Para o milagre descer, o céu tem que abrir. E para o céu abrir, não é a minha dor, não é a minha tristeza, não é o meu sofrimento, não é a minha batalha, não é aquilo que eu estou passando que vai mexer com Deus. Mas é a minha atitude, mas é a minha disposição, é a minha fé em ação que vai mostrar para Deus. E Deus, lá no céu, ele vai dizer assim, eu tenho que descer. Olha o que Isaac fez. Deus desceu, Deus veio, Deus se manifestou. Olha o que Salomão fez. Salomão leva 1000 bois no altar. Ele faz algo extraordinário para Deus, né? Para eu viver algo extraordinário de Deus na minha vida, eu tenho que entender que eu preciso fazer algo extraordinário para Deus. Para eu viver algo inesquecível de Deus na minha vida, eu preciso ter a atitude de fazer algo extraordinário para Deus. A minha ação, ela provoca uma reação de Deus. A minha ação, ela gera uma reação de Deus na minha vida. Eu tenho que provocar a Deus. Eu preciso entender que se eu provocar a Deus, Deus ele vai se manifestar na minha vida. Então, o segredo sou eu provocar a Deus. Quando as pessoas entendem isso, tudo muda. Você pega aquela mulher que ela viveu o milagre de Deus ir multiplicando a farinha que estava na casa dela. Mas para ela viver aquele milagre da multiplicação da farinha e do azeite, ela teve que preparar um bolo e sacrificar e dar para o profeta. Olha que coisa interessante. Sempre na Bíblia é assim. Primeiro é o testemunho do sacrifício, para depois viver o testemunho de milagre. Você que está nessa live, você veja o sacrifício que você fez para Deus já. Sempre o seu sacrifício gerou um testemunho de milagre. Todas as vezes. Sempre o seu sacrifício para Deus, ele produziu um testemunho de milagre. Qual que é o problema de muita gente? Por que tem muito cristão que se frustra? É que ele deseja testemunhar o milagre. Mas se ele não testemunhar primeiro o sacrifício, ele não vai testemunhar o milagre. E quando a gente entende isso, você repara, a pessoa que ninguém colhe sem plantar. A pessoa que ela sacrifica, que ela trabalha, que ela dedica, que ela vai para cima de fato e de verdade, ela vai contar o testemunho. O sacrifício que ela fez para trabalhar um pouco mais, para dedicar um pouco mais, ele vem antes do milagre que ela vai estar contando que Deus vai estar realizando. Então, é muito importante nós entendermos isso.
Deus, ele não mudou. Assim como ele foi no passado, ele é nos dias de hoje. Amém. Para que eu conte um testemunho de milagre, primeiro eu tenho que contar o testemunho do meu sacrifício. Para que você conte o seu testemunho de milagre, primeiro você tem que contar o seu testemunho de sacrifício. Nós não podemos ficar iludidos. Nós não podemos ficar brincando de buscar a Deus. Nós temos que buscar a Deus de forma consciente. Nós temos que buscar a Deus fazendo para Deus o que tem que ser feito, sem ter medo, sem enrolar, sem ficar em cima do muro. Ou eu creio em Deus, ou eu amo a Deus, ou eu parto para cima na minha fé, ou então eu vou ficar esperando o céu abrir, sendo que eu não tenho atitude para abrir o céu. A Bíblia diz que tem pessoas que vivem céu de bronze, vivem terra de ferro. E o céu de bronze, a terra de ferro, ela é quebrada através de quê? Através do testemunho de sacrifício. Quem testemunha o sacrifício, posteriormente ele vai testemunhar os céus abertos. Amém. Você pega o exemplo de Abraão. Abraão, para ele se tornar o pai da fé, Abraão, para ele se tornar o pai da fé, ele teve que primeiro testemunhar o sacrifício dele de subir no Monte Moriá com Isaac. Aí depois ele se torna o pai da fé. O sacrifício ele vem antes do testemunho de milagre. Qual milagre que você precisa? Qual vitória que você precisa? Qual é? Se você quiser, escreve aqui. É na sua vida sentimental, é na sua vida profissional, é na sua vida familiar, é na sua vida espiritual. Qual milagre que você precisa viver? É na sua vida financeira? Qual milagre que você precisa viver? É salvação de alguém da sua família? Qual milagre você precisa viver? Qual é? Fala o testemunho do sacrifício, porque Deus vai falar para você o seu testemunho de milagre. Amém. Antes de chegar o meu testemunho de milagre, eu preciso contar o meu testemunho de sacrifício. O meu sacrifício, ele gera milagres. O meu sacrifício, ele gera milagres. A Bíblia conta que um homem, ele foi numa fazenda e ele viu naquela fazenda um ouro, algo muito bonito, algo muito valioso. E aquele homem, ele falou, tem que comprar essa fazenda para mim. Ele sai daquela fazenda, ele vende tudo o que ele tem, ele sacrifica tudo o que ele tem, ele vai, pega aquele valor e vai lá e sacrifica e compra a fazenda. Por que ele vendeu tudo que ele tinha para sacrificar? É porque ele tinha certeza que naquela fazenda estava o futuro da vida dele. Estava o ouro que ele tanto precisava. Por que ele sacrificou? Porque ele tinha certeza que aquele local mudaria a história da vida dele. Então, eu só vou sacrificar quando eu tenho certeza que Deus abriu os céus para mim e que Deus vai descer para mudar a minha vida. Eu só vou sacrificar quando eu tenho certeza que Deus é fiel. Então, por isso que a fé que muda a história. O que me faz sacrificar é quando eu tenho certeza que a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida. O que me faz sacrificar é quando eu tenho certeza que o Senhor vai se manifestar na minha vida. Ei, Deus, ele vai abrir os céus para você. Deus, ele vai liberar vitória para você. Deus, ele vai liberar milagre para você. Amém. Deus, ele vai liberar testemunho para você. Amém. Deus, ele vai fazer por você o que o homem nessa terra não tem poder de fazer. Deus, ele vai entrar
na sua vida de uma forma sobrenatural. Eu nunca vi alguém testemunhar o sacrifício e depois não testemunhar o milagre. Eu vou repetir, eu nunca vi alguém testemunhar o sacrifício e depois não testemunhar o milagre. É impossível a pessoa testemunhar o sacrifício e depois não testemunhar o milagre. Eu quero declarar, você vai dar testemunho de sacrifício, mas com certeza você vai dar testemunho de milagre. Quando Salomão sacrifica, o céu se abre. E quando o céu se abre, Deus desce. E quando Deus desce, Deus pergunta para Salomão: o que queres que eu te faça? E quando Deus pergunta para Salomão: o que queres que eu te faça? Salomão diz: eu quero sabedoria para restaurar a nação de Israel. E a Bíblia diz que Deus deu para Salomão sabedoria e deu outras coisas mais. E Israel, que é um lugar pequenininho, do tamanho do estado do Sergipe, se tornou o lugar, uma potência mundial. Ah, meu irmão, nós vimos agora mais de 5 mil foguetes. Mais de 5 mil foguetes foi lançado para destruir Israel. Imagina o que é 5 mil foguetes cair num país pequeno. Só que Israel tem um sistema de segurança chamado Domo de Ferro, que intercepta os foguetes e não deixa eles caírem naquela nação. Isso não é de hoje, isso é desde o tempo de Salomão. Aquela nação está blindada, sabe por causa de quê? Por causa do sacrifício do seu rei, que era Salomão. Ei, o seu sacrifício blinda a sua família. O seu sacrifício blinda os seus projetos. O seu sacrifício blinda os seus sonhos. O seu sacrifício blinda aquilo que você tem. De maneira que o inimigo pode até bombardear, mas ele não toca, mas ele não chega. Por quê? Porque está blindado com o sangue de Jesus. Entenda isso. Blinda o seu sonho com o sangue do Cordeiro. O seu sacrifício, ele blinda o seu sonho. O seu sacrifício, ele blinda os seus projetos. O seu sacrifício, ele blinda a sua família. O seu sacrifício, ele blinda a sua saúde. O seu sacrifício, ele blinda aquilo que você tem. Por isso que Deus, ele é fiel. Amém, Elis? Vamos orar? Faz essa oração. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus preparado para abrir os céus e liberar vitória sobre a vida de todos. Amém. Antes de orar, eu só quero deixar um versículo. Está em Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Você vai ver todas as suas necessidades sendo cumpridas, sendo supridas para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Pai, graças te dou por mais um dia da nossa campanha de oração, mais um dia da nossa campanha de Jeová Jiré. Pai, obrigado porque o Senhor nos permitiu acordar mais um dia e estarmos aqui orando, clamando, glorificando e recebendo mais do Senhor. Nós estamos começando o nosso dia de uma forma diferente nestes últimos dias. Estamos sendo alimentados espiritualmente. Isso tem nos fortalecido, Pai. Muito obrigado por este tempo de oração, por este tempo de comunhão. Nós cremos que nós estamos vivendo um tempo de milagres através da campanha Jeová Jiré. Que o Deus provedor esteja sobre a nossa vida e que possamos entender o poder do nosso sacrifício, que possamos entender que o nosso sacrifício, ele gera milagres. O nosso sacrifício, ele tem poder de abrir os céus sobre a nossa vida. Pai, nós cremos que 2024 é o ano de céus abertos sobre a nossa casa, sobre os nossos projetos, sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa vida sentimental, sobre todas as áreas das nossas vidas. E nós cremos que para isso se cumprir, nós precisamos entender a importância do sacrifício no altar. Pai, que possamos sacrificar, Jesus, no teu altar e que possamos testemunhar o nosso milagre. Porque antes do milagre tem o sacrifício. Pai, muito obrigado. Que o Senhor venha receber cada pedido de oração, cada nome aqui mencionado. Pai, cada área
que precisa de ter a sua necessidade suprida, seja a vida financeira, espiritual, sentimental, casamento, salvação, todas as áreas, Senhor, que o Senhor venha agir de uma forma poderosa dentro dessa campanha, para que todos possam glorificar o teu nome através, que todos possam testemunhar, Pai, e ver o seu nome glorificado através do nosso testemunho. Pai, receba também os pedidos de oração mencionados na postagem do Instagram, os nomes mergulhados no óleo, Pai, dentro da nossa igreja. Que o Senhor venha visitar cada membro que ora, Pai, agora na sua casa, dentro deste propósito. Que os teus anjos, Jesus, visitem cada lar aqui representado agora. E que as pessoas possam contemplar a paz do Senhor dentro de cada lar, a alegria do Senhor dentro de cada lar, a comunhão do Senhor dentro de cada lar. E que possamos ter todas as nossas necessidades supridas, Pai, porque nós cremos no Deus que nós servimos. Nós cremos que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Graças te dou por esta manhã. Guarde os teus filhos neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Essa live é profética. Essa live é profética. Nós vamos deixar ela salva. Você vai, assim que eu terminar aqui, você vai lá no feed e você vai deixar escrito assim. Pode até escrever aqui agora. O sacrifício gera milagres. O sacrifício gera milagres. Você pode escrever aqui agora e você vai escrever lá no feed. O sacrifício gera milagres. Você vai escrever isso de forma profética. Tem milagre chegando para a tua vida. Amém. Glória. Amém. Deus te abençoe. Você vai lá no feed, vai escrever e você vai, preste atenção, lá no feed também usar essa setinha e mandar para todas as pessoas da sua linha que está aí no seu Instagram. Na setinha você vai mandar essa live para eles acompanharem, tá bom? Hoje é feriado, te esperamos 9 da manhã, 3 da tarde ou 7h30 da noite, na campanha Jeová Jiré, Projeto de Vida 2024. Venha participar, Avenida Brasil 3897 Centro, e aproveita que hoje é feriado, convide mais uma pessoa para vir com você. Um abraço e até lá.